A medida do verdadeiro sucesso. Algumas pessoas podem dizer, mas fulano fez uma fortuna vendendo fraudulentamente estoque de gasolina. Um homem pode, aparentemente, alcançar o sucesso por algum tempo, mas o dinheiro obtido pela fraude geralmente cria asas e voa para longe. Quando roubamos de outrem, roubamos de nós mesmos, porque assim ficamos em um estado de frustração e limitações que se pode manifestar em nossa saúde, vida íntima ou negócios. Criamos aquilo que pensamos e sentimos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que um homem acumule uma fortuna fraudulentamente, não é bem-sucedido na vida. Não há sucesso quando não há paz de espírito. Qual a importância de acumular uma riqueza se não consegue dormir e se é doente ou se possui um complexo de culpa? Conheci em Londres um homem que me contou suas proezas. Fora um batedor profissional de carteiras e assim ganhava bastante dinheiro. Possuía uma casa na França para passar o verão e vivia na Inglaterra de maneira opulenta. Vivia, porém, com pavor de ser apanhado pela Scotland Yard. Sofria inúmeros distúrbios interiores, o que, sem dúvida, era causado por seu constante medo e profundo complexo de culpa. Sabia que agira erradamente. Esse profundo sentimento de culpa atraía todas as espécies de distúrbios. Então, resolveu entregar-se voluntariamente à polícia e cumpriu uma sentença de prisão. Ao ser libertado, procurou conselhos psicológicos e espirituais e transformou-se em um novo homem. Foi trabalhar e tornou-se um cidadão honesto e respeitador da lei. Descobriu o que gostava de fazer e foi feliz. Uma pessoa bem-sucedida ama seu trabalho e expressa-se plenamente. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas. O homem de sucesso é aquele que possui grandes conhecimentos psicológico e espiritual. Muitos dos maiores industriais da atualidade dependem do uso correto de seus subconscientes para alcançar o sucesso nos negócios. Há alguns anos, foi publicado um artigo sobre Flagler, um magnata do petróleo. Ele admitia que o segredo do seu sucesso era a habilidade que possuía de ver um projeto em sua forma acabada. Por exemplo, em seu caso, fechava os olhos e imaginava uma grande indústria petrolífera, vendo os trens correndo nos trilhos, ouvindo os apitos das chaminés e sentindo o cheiro da fumaça. Tendo visto e sentido a realização de sua oração, sua mente subconsciente providenciava o atendimento. Se você imagina o objetivo claramente, será provido de tudo aquilo que necessitar por meios que ignora, através do poder de operar milagres da sua mente subconsciente. Ao considerar as 3 etapas para o sucesso, você não deve esquecer o poder fundamental das forças criadoras da sua mente subconsciente. Elas são a energia que sustenta todos os passos na escalada do sucesso. O seu pensamento é criador. O pensamento unido ao sentido torna-se uma fé ou crença subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. Está em Mateus 9, versos 29. O conhecimento da força poderosa que há em você e que é capaz de realizar todos os seus desejos dá-lhe confiança e um sentimento de paz. Qualquer que seja seu campo de ação, você deve conhecer as leis do seu subconsciente. Quando você sabe como aplicar os poderes da sua mente e quando se expressa plenamente e aos outros distribui os seus talentos, está no caminho certo para o verdadeiro sucesso. Se você está total ou parcialmente a serviço de Deus, Ele, por sua verdadeira natureza, está com você e, por conseguinte, quem poderá estar contra você? Compreendendo isso, não há poder no céu ou na terra que possa impedi-lo de alcançar o sucesso. Como ele transformou seu sonho em realidade. Um artista de cinema contou-me que possuía bem pouca instrução, mas que, quando criança, sonhara que se iria transformar em um artista de cinema de grande sucesso. E quando estava nos campos de pastagens, ou levando o gado para o curral, ou mesmo ordenhando as vacas, dizia para si mesmo: vou imaginar constantemente que vejo o meu nome em grandes letreiros luminosos na entrada de um imenso cinema. Durante anos, conservou esse sonho até que finalmente saiu de casa.
Obteve trabalhos secundários na indústria cinematográfica e um dia, por fim, viu seu nome em grandes letreiros luminosos à porta de um cinema, como sonhara em menino. Disse-me ele: conheço o poder da imaginação sustentada para conquistar o sucesso. A farmácia dos seus sonhos tornou-se uma realidade. Há 30 anos atrás, conheci um jovem farmacêutico que ganhava $40 por semana, mais uma comissão sobre as vendas. Com 25 anos de trabalho, disse-me ele, ganharei uma pensão e me aposentarei. Disse eu a esse jovem: por que você não se torna proprietário de uma farmácia? Saia deste lugar. Levante os seus objetivos. Tenha um sonho para os seus filhos. Talvez seu filho queira ser médico. Talvez sua filha queira ser uma grande pianista. Sua resposta foi de que não tinha dinheiro para pensar nisso. Começou, no entanto, a despertar para o fato de que podia transformar em realidade tudo aquilo que imaginasse como verdadeiro. O primeiro passo em direção a seu objetivo foi o despertar dos poderes de seu subconsciente, que eu, resumidamente, apontei em seu benefício. O segundo passo foi a compreensão de que, se conseguisse transmitir uma ideia a seu subconsciente, este poderia transformá-la em realidade. Começou a imaginar que estava em sua própria farmácia, arrumava mentalmente os frascos, aviava as receitas e via vários empregados na farmácia atendendo os fregueses. Visualizava também uma grande balança. Mentalmente, trabalhou naquela farmácia imaginária. Como um bom ator, viveu realmente o papel. Ajo como se eu fosse e eu serei. Esse farmacêutico entregou-se inteiramente ao seu sonho, vivendo e agindo como se possuísse a farmácia. O resultado é bastante interessante. Foi despedido do seu emprego, encontrando outro lugar em uma cadeia maior de farmácias. Tornou-se gerente da farmácia e, mais tarde, gerente distrital da cadeia. Economizou bastante dinheiro em 4 anos para dar de entrada numa farmácia própria. Batizou-a com o nome de Farmácia dos Meus Sonhos. Disse-me ele que era exatamente a farmácia que eu via em minha imaginação. Tornou-se um homem de sucesso reconhecido em seu campo de ação, sendo feliz por fazer o que apreciava. Usando o subconsciente nos negócios. Há alguns anos fiz uma conferência sobre os poderes da imaginação e do subconsciente para um grupo de homens de negócios. Dessa conferência, ressaltei como Goethe usava sua imaginação quando se defrontava com as dificuldades e apuros que tinha. Seus biógrafos afirmam que costumava passar muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Fato sabido que seu hábito era imaginar um de seus amigos sentado na cadeira à sua frente, dando-lhe as respostas certas. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava seu amigo dando a resposta certa ou apropriada, acompanhada dos gestos usuais e no seu tom de voz, fazendo toda a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Um dos homens presentes a essa conferência era um jovem corretor de títulos. Ele resolveu adotar a técnica de Goethe. Assim, começou a ter conversas mentais imaginárias com um banqueiro multimilionário, amigo seu, que costumava cumprimentá-lo por seu julgamento firme e sensato, comprando sempre os títulos certos. Costumava dramatizar esta conversa imaginária até ser fixada psicologicamente como uma forma de crença em sua mente. A fala interior e a imaginação controlada desse corretor certamente se ajustavam ao seu objetivo, que era o de fazer bons investimentos para os seus clientes. O seu principal propósito na vida era ganhar dinheiro para os seus clientes e fazê-los prosperar financeiramente com os seus conselhos inteligentes. Ele ainda usa o seu subconsciente dos negócios e é hoje um homem que alcançou um brilhante sucesso em seu setor. Um rapaz de 16 anos transforma o fracasso em sucesso. Um rapaz de 16 anos que estava no ginásio disse-me certa vez: minhas notas são muito ruins. Minha memória é péssima. Não sei o que há comigo. Descobri que a única coisa de errado que havia com esse rapaz era sua atitude de indiferença e mesmo ressentimento contra alguns de seus professores e colegas.
Ensinei-lhe como usar a mente subconsciente e como ser bem-sucedido nos estudos. Ele começou a afirmar certas verdades várias vezes ao dia, especialmente pouco antes de dormir, à noite e logo depois de acordar, pela manhã. São estas as melhores ocasiões para imprimir qualquer ideia à mente subconsciente. Sua afirmação era a seguinte: meu subconsciente é um depósito de memória. Retém tudo o que leio e ouço dos meus professores. Possuo uma memória perfeita e a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me constantemente aquilo que necessito saber para os exames, quer sejam escritos ou orais. Irradio simpatia e boa vontade para todos os meus professores e colegas. Desejo sinceramente que obtenham todo o sucesso e todas as boas coisas da vida. Esse rapaz está agora gozando de uma liberdade que jamais tivera. Recebe sempre ótimas notas. Constantemente imagina os professores e sua mãe cumprimentando pelo sucesso nos estudos. Como tornar-se bem-sucedido em negócios de compra e venda? Nos negócios de compra e venda, lembre-se sempre de que sua mente consciente é a chave de ignição e a mente subconsciente é o motor. Você deve ligar o motor para permitir que ele desempenhe seu trabalho. Sua mente consciente é o dínamo que desperta o poder da sua mente subconsciente. O primeiro passo na transmissão de seu desejo, ideia ou imagem claramente definido à sua mente subconsciente é relaxar-se, imobilizar a atenção e manter-se totalmente tranquilo. Essa atitude de paz e descontração da mente impede que assuntos externos e falsas ideias interfiram como a absorção mental de seu ideal. Além disso, na atitude mental de paz, passividade e receptividade, todo esforço é reduzido ao mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que você deseja. Você, por exemplo, deseja comprar uma casa, afirmando então: a infinita inteligência do meu subconsciente é onisciente. Revela-me agora qual é a casa ideal. Uma casa bem central, num bairro ótimo, atendendo a todas as minhas exigências e também dentro das minhas possibilidades. Agora vou transmitir meu pedido ao meu subconsciente e sei que ele reagirá de acordo com a natureza do meu pedido. Faço esse pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que um fazendeiro planta uma semente no chão, confiando implicitamente nas leis da germinação. A resposta à sua oração pode vir através de um anúncio no jornal, através de um amigo, ou você pode ser guiado diretamente a uma determinada casa, que é exatamente a mesma que você está procurando. Há muitas maneiras pelas quais sua oração pode ser atendida. O principal conhecimento no qual você deve ter confiança é que a resposta sempre vem, desde que confie no trabalho da sua mente subconsciente. Você pode também desejar vender uma casa, ou terreno, ou qualquer outra espécie de propriedade. Em conversa particular com corretores de imóveis, contei-lhes como vendi minha casa na Avenida Orlando, em Los Angeles. Muitos passaram a aplicar a técnica que eu usei então, alcançando resultados rápidos e notáveis. Coloquei uma placa no jardim em frente à minha casa com os seguintes dizeres: à venda pelo proprietário. Na mesma noite, quando fui deitar-me, disse para mim mesmo: suponho que consiga vender sua casa. O que irá fazer? Respondi a pergunta com as seguintes palavras: minha primeira providência seria arrancar a placa do chão, colocá-la em meu ombro, levá-la para a garagem e atirá-la no chão, dizendo com bom humor: não preciso mais de você. Senti uma grande satisfação interior compreendendo o que acabara de acontecer. No dia seguinte, um homem deu-me um sinal de $1.000 e disse: tire esta placa, pois o negócio já está fechado. Imediatamente, arranquei a tabuleta e a levei para a garagem. A ação externa desenvolveu-se como ação interna. Não há nada de novo nessa história. Tal como é por fora, assim é por dentro, significando que a imagem em seu subconsciente se manifestará na sua vida objetiva. O exterior reflete o interior. A ação externa é a consequência da ação interna. Outro método bastante popular na venda de casas
terrenos e outras espécies de propriedades são afirmar em tom vagaroso e tranquilo, impregnado de sentimento, o seguinte: a infinita inteligência trai para mim o comprador para esta casa, que a deseja e nela vai prosperar. Esse comprador vai me ser enviado pela inteligência criadora do meu subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode ver diversas outras casas, mas a minha é a única que deseja e comprará, pois é guiado pela infinita inteligência que há dentro dele. Sei que o comprador é a pessoa certa, que esta é a ocasião certa e que o preço é justo. Tudo está conforme. As correntes profundas da minha mente subconsciente estão agora em funcionamento, fazendo o que preciso para que nos encontremos em divina ordem, e sei que assim acontecerá. Lembre-se sempre de que aquilo que você está procurando também está à sua procura e que sempre que você tiver uma casa para vender, haverá uma pessoa querendo o que você está oferecendo. Utilizando os poderes do seu subconsciente da forma correta, você liberta sua mente de todo o senso de competição e ansiedade ao comprar ou vender qualquer propriedade. Como ela obteve o que desejava? Conheço uma moça que comparece regularmente às minhas conferências e aulas. Para isso, tem de pegar 3 ônibus, gastando 1h30 no percurso. Em uma conferência, expliquei como um jovem que necessitava de um automóvel para trabalhar conseguiu receber um. Ela foi para casa e experimentou o que eu indicara em minha conferência. Pouco depois, mandou-me a carta que transcrevo a seguir com a sua permissão, narrando a aplicação que fez do meu método. Caro Dr. Murphy, vou contar-lhe como consegui ganhar um Cadillac. Desejava um para comparecer regularmente às suas conferências. Em minha imaginação, agi de forma idêntica a que agiria se realmente fosse comprar um carro. Fui à loja e o vendedor levou-me para dar uma volta. Dirigi também o carro por algumas quadras. Afirmei repetidamente depois que o Cadillac me pertencia. Mantive a imaginação mental de entrar no carro, dirigi-lo, sentir o estofamento, etc., por cerca de 2 semanas. Na última semana, fui à sua conferência dirigindo o meu próprio Cadillac. Um tio meu, que morava em Inglewood, morreu e deixou-me seu Cadillac e o resto dos seus bens. Uma técnica de sucesso utilizada por muitos homens de negócios e empresários eminentes. Há muitos eminentes homens de negócios que usam o termo abstrato sucesso, repetindo insistentemente várias vezes por dia, até chegarem à conclusão de que o sucesso lhes pertence. Sabem que a ideia do sucesso contém todos os elementos essenciais ao sucesso. Da mesma forma, você deve começar agora a repetir para si próprio a palavra sucesso, com fé e convicção. O seu subconsciente aceitará como verdade sua e você ficará sob o impulso de uma compulsão subconsciente para ser bem-sucedido. Você será compelido a expressar suas crenças subjetivas, impressões e convicções. O que o sucesso significa para você? Sem dúvida, você deseja ser bem-sucedido na sua vida íntima e nas relações com as outras pessoas. Deseja destacar-se da profissão ou trabalho que escolheu? Deseja possuir uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver com conforto e felicidade? Deseja ser bem-sucedido nas orações de sua vida e em seus contatos com os poderes do seu subconsciente? Você também é um homem de negócios, pois está no negócio da vida. Torne-se um homem de negócios bem-sucedido, imaginando-se, fazendo o que anseia fazer e possuindo o que anseia possuir. Torne-se imaginativo, participe mentalmente da realidade, um estado de sucesso. Faça disso um hábito. Vá dormir sentindo-se bem-sucedido todas as noites. Sinta-se inteiramente satisfeito e conseguirá finalmente implantar a ideia do sucesso em sua mente subconsciente. Convença-se de que nasceu para ter sucesso e verdadeiras maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. Destaques. O sucesso significa uma vida bem-sucedida. Quando você está em paz, feliz,
alegre fazendo o que gosta de fazer, então terá alcançado o sucesso. Descubra o que gosta de fazer e faça-o. Se não sabe, peça orientação que esta virá. Especialize-se em seu setor determinado e procure conhecer mais sobre ele que qualquer outra pessoa. Um homem bem-sucedido não é egoísta. Seu principal desejo na vida é servir à humanidade. Não há sucesso verdadeiro sem paz de espírito. Um homem bem-sucedido possui grande conhecimento psicológico e espiritual. Se você imaginar um objetivo claramente, será provido de tudo aquilo de que necessita para realizá-lo pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Seu pensamento unido ao seu sentimento torna-se uma fé subjetiva. Faça-se conforme a vossa fé. O poder da imaginação mantida estimula o poder de operar milagres do seu subconsciente. Se você está procurando promoção em seu trabalho, imagine seu patrão, chefe ou pessoa querida cumprimentando-o por sua promoção. Faça a cena tão real e vívida quanto possível. Ouça a voz, os gestos, sinta inteiramente a realidade do que está acontecendo. Continue a fazer assim com frequência e, através da ocupação permanente da sua mente, acabará experimentando a alegria de ter sua oração atendida. Seu subconsciente é um depósito de memória. Para possuir uma memória perfeita, afirme frequentemente: a infinita inteligência do meu subconsciente revela-me tudo aquilo de que necessito saber em todas as ocasiões e em qualquer lugar. Se você deseja vender uma casa ou outra espécie de propriedade, afirme em voz tranquila e impregnada de sentimento: a infinita inteligência atrai para mim o comprador para esta casa ou propriedade. É quem realmente a deseja comprar e nela vai prosperar. Mantenha consciência disso e as correntes profundas do seu subconsciente farão com que se transforme em realidade. A ideia do sucesso contém todos os elementos do sucesso. Repita a palavra sucesso para si mesmo, frequentemente, com fé e convicção, e ficará sob uma compulsão subconsciente para o sucesso. Os cientistas utilizam o subconsciente. Muitos cientistas já compreenderam a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Kettering, Poincare, Einstein e muitos outros já utilizaram. A mente subconsciente deu-lhes a visão interior e a técnica para todas as suas conquistas na ciência moderna e na indústria. Já foi demonstrado por investigações que a habilidade em pôr em ação o poder subconsciente é que determinou o sucesso de todos os grandes cientistas. Um famoso químico, Frederick von Stradonitz, utilizou de seu subconsciente para resolver o problema que enfrentava da seguinte maneira: há bastante tempo, trabalhava exaustivamente numa tentativa de reagrupar os 6 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio da fórmula da benzina. Estava perplexo e incapaz de resolver o problema. Exausto, entregou o assunto totalmente à sua mente subconsciente. Pouco depois, quando se preparava para embarcar em um ônibus de Londres, seu subconsciente apresentou à sua mente consciente a imagem súbita de uma cobra mordendo a própria cauda e girando em torno de si como um catavento. Esta resposta, vinda de seu subconsciente, deu-lhe a resposta muito procurada do reagrupamento circular de átomos que é conhecido como o anel de benzina. Como um famoso cientista produziu suas invenções? Nikola Tesla, o famoso cientista, foi o autor de surpreendentes inovações. Quando uma ideia para uma nova invenção vinha à sua mente, construía-a em sua imaginação, sabendo que o seu subconsciente iria depois reconstruí-la e revelar à sua mente consciente todas as partes de que necessitava para a produção em forma concreta. Através da contemplação silenciosa de cada melhoramento possível, não perdia tempo na correção dos defeitos e era capaz de dar aos técnicos o produto perfeito de sua imaginação. Dizia ele: invariavelmente minha invenção funciona
como eu imaginei. Em 20 anos, não houve uma única exceção. Como um notável naturalista resolveu seu problema? O professor Agassiz, notável naturalista americano, descobriu as infatigáveis atividades da sua mente subconsciente enquanto dormia. O caso seguinte foi relatado por sua viúva na biografia que escreveu do marido famoso. Havia cerca de 2 semanas que ele havia procurado decifrar a impressão algo obscura de um fóssil de peixe na lasca de pedra em que ficara preservado. Cansado e perplexo, pôs o trabalho de lado e tentou afastá-lo de sua mente. Poucos dias depois, despertou à noite persuadido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todas as características que lhe faltavam perfeitamente restaurado. Quando tentou, contudo, manter e fixar a imagem, esta sumiu. Não obstante, foi bastante cedo para o Jardim des Plantes, pensando que, ao olhar novamente o fóssil, veria algo que o colocaria na pista de sua visão. Foi em vão, a imagem enevoada não se delineou. Na noite seguinte, viu novamente o peixe, mas os resultados não foram mais satisfatórios. Ao despertar, a imagem desapareceu da sua mente como antes. Na esperança de que a mesma experiência se repetisse, na terceira noite, colocou um lápis e um papel ao lado de sua cama antes de deitar-se. Já de madrugada, o peixe reapareceu em seus sonhos, a princípio de maneira confusa, e por fim, com tanta nitidez que ele não mais teve quaisquer dúvidas sobre as suas características zoológicas. Ainda meio adormecido, na mais completa escuridão, traçou as características do peixe do pedaço de papel que colocara ao lado da cama. Pela manhã, ao acordar, ficou surpreso ao ver, em seu desenho noturno, características que julgava impossível que o próprio fóssil, se encontrado, pudesse revelar. Dirigiu-se imediatamente para o Jardim des Plantes e, orientado pelo desenho, conseguiu, trabalhando a superfície da pedra, encontrar partes do peixe que lá estavam ocultas. Inteiramente exposto, o fóssil correspondia ao seu sonho e ao desenho que fizera, podendo então classificá-lo com a maior facilidade. Um eminente médico resolveu o problema do diabetes. Há alguns anos atrás, recebi um recorte de uma revista descrevendo a origem da descoberta de insulina. Conto agora a essência do artigo, na medida em que consigo recordá-lo. Há cerca de 40 anos atrás ou mais, o Dr. Frederick Banting, brilhante clínico e cirurgião canadense, concentrou sua atenção nos estragos causados pela diabetes. Naquela ocasião, a ciência médica não possuía nenhum método efetivo para deter a doença. O Dr. Banting passava um tempo considerável a fazer experiências e ler toda a literatura internacional sobre o assunto. Uma noite atingiu o limite da exaustão e adormeceu. Enquanto dormia, sua mente subconsciente instruiu-o no sentido de extrair o resíduo do tubo pancreático degenerado de cachorros. Foi esta a origem da insulina que tem ajudado milhões de pessoas no mundo inteiro. Note-se que o Dr. Banting se dedicou constantemente ao problema em busca de uma solução, de uma resposta, e sua mente subconsciente reagiu de acordo. Isso não quer dizer que você sempre obterá uma resposta durante o sono. A resposta pode demorar algum tempo. Não desanime. Continue a apresentar o problema todas as noites antes de dormir ao seu subconsciente como se nunca o tivesse feito antes. Uma das razões para a demora pode ser o fato de você considerar o problema como imenso, acreditando que será preciso bastante tempo para resolvê-lo. Sua mente subconsciente não possui limites de tempo nem de espaço. Vá dormir convencido de que a resposta virá imediatamente. Não pressuponha uma resposta somente no futuro. Tenha uma fé permanente no resultado. Convença-se agora, ao ler este livro, de que há uma resposta e uma solução perfeita para você. Como um famoso cientista e físico escapou de um campo de concentração russo. O Dr. Lothar von Blank-Schmidt
membro da Sociedade de Foguete e notável engenheiro eletrônico, contou como utilizou o seu subconsciente para escapar da morte certa nas mãos de guardas brutais numa mina de carvão russa em que trabalhava como prisioneiro. Seu relato é o seguinte: fui um prisioneiro de guerra numa mina de carvão na Rússia e vi homens morrendo em volta de mim naquele imenso campo de concentração. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários astutos e espertos. Após um rápido exame médico, designava-se uma cota de carvão para cada pessoa. Minha cota era de 140 quilos por dia. Se algum homem não conseguisse atingir sua cota, cortava-se sua ração de alimentos e em pouco ele estava descansando no cemitério. Comecei a concentrar-me na fuga. Sabia que, de alguma maneira, o meu subconsciente encontraria um meio. Minha casa, na Alemanha, fora destruída e minha família desaparecera. Todos os meus amigos e antigos colegas ou haviam morrido na guerra ou estavam em campos de concentração. Disse então para o meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você encontrará um meio. Eu já vira fotografias de Los Angeles e lembrava-me de algumas avenidas e também de alguns edifícios. Noite e dia, eu imaginava que estava passeando pela Avenida Wilshire com uma jovem americana que conhecera em Berlim antes da guerra. Ela é agora minha esposa. Em minha imaginação, visitávamos lojas, andávamos de ônibus, comíamos em restaurantes. Todas as noites eu fazia questão de guiar meu imaginário carro americano pelas ruas de Los Angeles. Para mim, tudo isso era bem nítido e real. Essas imagens em minha mente eram tão reais e naturais para mim como uma das árvores que ficavam do lado de fora do campo de concentração. Todas as manhãs o chefe dos guardas contava os prisioneiros. Formados em filas, ele ia chamando 1, 2, 3 e etc. E quando chegava ao 17, que era o meu número, eu dava um passo à frente. Certo dia, o guarda foi chamado para ver qualquer coisa e, ao voltar, cometeu um engano e contou como 17 o homem que estava depois de mim. Quando a turma voltou à noite, o número de homens era o mesmo e eu não fui notado. A descoberta do erro levaria algum tempo. Saí do campo de concentração sem ser notado e andei durante 24 horas, descansando em uma cidade deserta no dia seguinte. Consegui sobreviver pescando e caçando alguns animais selvagens. Descobri os trens de carvão que iam para a Polônia e viajei neles à noite. Finalmente cheguei à Polônia e, com a ajuda de amigos, consegui alcançar o Cerna, na Suíça. Uma noite, no Hotel Palace, em Lucerna, conversei com um casal de americanos. O homem perguntou-me se aceitaria ser seu hóspede em sua casa de Santa Mônica, na Califórnia. Aceitei, e quando cheguei a Los Angeles, o motorista do casal levou-me ao longo da Avenida Wilshire e de tantas outras ruas que eu nitidamente imaginara percorrer nos longos meses que passei na minha mina de carvão russa. Reconheci também os edifícios que vira em minha mente tantas vezes. Na verdade, parecia que eu já estivera antes em Los Angeles. Conseguira alcançar meu objetivo. Nunca deixarei de maravilhar-me com os poderes do subconsciente. Na verdade, o subconsciente possui meios que nós desconhecemos. Como os arqueólogos e paleontólogos reconstituem cenas antigas. Esses cientistas sabem que o subconsciente possui uma memória de tudo que já aconteceu neste mundo. Quando estudam as ruínas e fósseis antigos, através de sua imaginação perceptiva, o subconsciente ajuda-os a reconstruir as cenas antigas, contemplando os templos antigos e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas e utensílios domésticos das eras passadas. O cientista pode falar-nos de uma época em que ainda não existia a linguagem. A comunicação fazia-se através de grunhidos, gemidos e sinais. A concentração intensa e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do seu subconsciente, permitindo-lhe cobrir os templos antigos com telhados e cercá-los de jardins, tanques e fontes. Os restos de um fóssil são completados com os olhos, nervos e músculos e voltam a andar e a falar. O passado torna-se presente, vivo
e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Através da imaginação disciplinada, controlada e orientada, você pode ser companheiro dos mais inspirados pensadores científicos de todos os tempos. Como receber a orientação do subconsciente? Quando você tiver de fazer o que classifica de uma decisão difícil, ou quando não puder encontrar uma solução para o seu problema, comece imediatamente a pensar de forma construtiva sobre o assunto. Se você está temeroso e preocupado, não está realmente pensando. O verdadeiro pensamento é livre de todo medo. Aqui está uma técnica simples que você pode usar para receber orientação sobre qualquer assunto. Acalme a mente e descanse o corpo. Diga ao corpo que se relaxe. Ele tem de obedecer-lhe, pois não possui volição, iniciativa ou inteligência consciente. Seu corpo é um disco emocional que registra suas crenças e impressões. Mobilize sua atenção. Focalize seu pensamento na solução do seu problema. Tente resolvê-lo com a sua mente consciente. Pense quanto ficaria feliz com a solução perfeita. Sinta a sensação de que teria se a resposta perfeita já lhe pertencesse. Deixe que sua mente vague dessa maneira e então entregue-se ao sono. Se ao despertar ainda não tiver a resposta, ocupe-se com outra coisa. Provavelmente a resposta virá enquanto você estiver preocupado com outras coisas, como as torradas que pulam de uma torradeira elétrica. A melhor maneira de receber orientação do subconsciente é a mais simples. Eis um exemplo. Perdi certa vez um valioso anel que ganhara como herança. Procurei-o por toda parte sem encontrá-lo. À noite, falei ao meu subconsciente da mesma maneira porque falaria a qualquer pessoa. Disse-lhe antes de cair no sono: você sabe todas as coisas, sabe onde está o anel e vai dizer-me agora. Acordei de manhã com as palavras: pergunte a Robert, soando em meus ouvidos. Achei bastante estranha a imagem de perguntar a Robert, um garoto de 9 anos de idade. Contudo, segui a voz interior da intuição. E Robert disse-me: oh, sim, encontrei o anel quando estava no pátio brincando com os garotos. Coloquei-o em minha escrivaninha. Pensei que não valesse coisa alguma, por isso nada disse a ninguém. O subconsciente sempre responderá, se você nele confiar. Como o subconsciente revelou onde estava um testamento. Um jovem que frequenta as minhas conferências teve uma experiência bastante interessante. Seu pai morreu e aparentemente não deixou testamento. No entanto, sua irmã afirmava que o pai lhe havia dito ser seu testamento justo e beneficiar a todos igualmente. Todas as tentativas para encontrá-lo fracassaram. Antes de dormir, o jovem falou ao seu subconsciente da seguinte maneira: transmito agora o meu pedido ao meu subconsciente. Ele sabe onde está o testamento e vai revelar-me. Condensou então seu pedido em uma única palavra: responda. E começou a repeti-la como um acalanto. Adormeceu pronunciando a palavra: responda. Na manhã seguinte, o jovem sentiu uma intuição irresistível para dirigir-se a um determinado banco de Los Angeles. Lá, encontrou um cofre particular registrado em nome de seu pai e que resolveu todos os seus problemas. Seu pensamento, quando você vai dormir, desperta a latência poderosa que há dentro de você. Suponhamos, por exemplo, que você está pensando se vende ou não sua casa, se compra determinados títulos, se desfaz alguma sociedade, se muda para Nova York ou permanece em Los Angeles, se rescinde o contrato atual e faz um novo. Faça o seguinte: sente-se em uma poltrona ou à sua mesa no escritório. Lembre-se de que há uma lei universal da ação e reação. A ação é seu pensamento. A reação é a resposta do seu subconsciente. O subconsciente é reativo e refletivo. Esta é a sua natureza. Ele ecoa, repete e retribui. É a lei da correspondência. Responde correspondendo. Na medida em que você projeta uma ação correta, automaticamente experimenta uma reação ou resposta que representa em si mesma a orientação ou a resposta do seu subconsciente. Ao procurar orientação, você simplesmente pensa sobre a ação certa,
o que significa que está usando a infinita inteligência do seu subconsciente até o ponto em que esta começa a utilizar-se de você. A partir deste momento, sua ação é dirigida e controlada pela sabedoria subjetiva que há dentro de você e que é imensamente sábia e onipotente. Sua decisão será acertada. Haverá apenas ações corretas, pois você estará sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é a compulsão. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou da ação correta é dedicar-se mentalmente à resposta certa até encontrá-la em você mesmo. A resposta é um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. Tendo utilizado o poder ao ponto em que ele começa a utilizá-lo, você não pode falhar ou dar um passo em falso enquanto está sob a orientação da sabedoria subjetiva que há dentro de você. Você descobrirá que todos os seus caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz. Pontos que devem ser lembrados. Lembre-se de que o sucesso e as realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas foram determinados pelo subconsciente. Concentrando toda a sua atenção e dedicando-se à solução de um problema desconcertante, o seu subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução à mente consciente. Se você procura a resposta para um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna toda a informação possível através da pesquisa e também por intermédio de outras pessoas. Se não encontrar nenhuma resposta, transfira o problema para o seu subconsciente antes de dormir, que a resposta sempre vem, nunca falha. Nem sempre você consegue a resposta imediatamente. Continue a fazer o pedido ao seu subconsciente até o dia em que a resposta irrompa e as nuvens se afastem. Você pode retardar a resposta com o pensamento de que irá demorar ou que o problema é muito grande. Seu subconsciente não tem problema, conhece apenas a resposta. Acredite que terá a resposta imediatamente. Sinta a alegria da resposta. A alegria que sentiria se já houvesse encontrado. Seu subconsciente reagirá ao seu sentimento. Qualquer imaginação mental sustentada pela fé e pela perseverança irá transformar-se em realidade pelo poder de operar milagres do seu subconsciente. Confie, acredite em seus poderes e maravilhas ocorrerão em sua vida na medida em que rezar. Seu subconsciente é um depósito de memória. Nele estão registradas todas as suas experiências desde a mais tenra infância. Os cientistas que investigam pergaminhos antigos, templos, fósseis, etc., são capazes de reconstruir cenas do passado e fazê-las reais hoje. A mente subconsciente ajuda-os. Entregue seu pedido de uma solução ao subconsciente antes de dormir. Confie e tenha fé de que a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê, mas você não deve duvidar nem discutir seus poderes. A ação é seu pensamento e a reação a resposta do seu subconsciente. Se seus pensamentos são sábios, suas ações e decisões serão sábias. A orientação vem com um sentimento, uma consciência interior, uma tendência irresistível pela qual você sabe que sabe. O toque de um senso interior. Siga-o. No próximo capítulo, o subconsciente e as maravilhas do sono.